Olá pessoal, meu nome é Adriano Santos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula, mais um vídeo do meu canal de tecnologia. O assunto hoje é reconhecimento facial. O objetivo é falar um pouquinho sobre como que funciona o reconhecimento facial, tá? Isso será um total aí de aproximadamente 2 ou 3 aulas. Hoje eu vou começar falando por onde começar, por onde que a gente inicia o trabalho de desenvolvimento de sistemas com reconhecimento facial. Tá? Eu dei uma pequena introdução no tema no último Delphi Conference. Quem pode estar presente aqui em São Paulo, no Centro de Convenções e Comércio, pode estar presente na minha palestra e saber um pouquinho mais sobre como que funciona o método de reconhecimento de face. Tá? Falei um pouquinho também sobre reconhecimento digital, a biometria digital, e também sobre a biometria por olhos, pela íris, na verdade. Então, falei como que funcionam os métodos de reconhecimento e por onde que a gente começa aí a trabalhar em cima, a entender como que funciona todo esse conceito aí de desenvolvimento. Tá? Basicamente, o que a gente precisa aqui, a primeira coisa, é de um SDK. Existem SDKs gratuitos, eu não consegui ainda testar nenhum deles, não consegui ter uma ideia geral de como que eles funcionam, se funcionam bem, se não funcionam bem, enfim. O SDK que eu vou trabalhar aqui é o da Neurotechnology, é uma empresa da Lituânia. Eu tenho conversado bastante com os desenvolvedores e tem se mostrado um SDK bastante interessante. Tá? Não é um tema fácil, não é um tema não é uma programação simples, é uma programação bem complexa, bem chata de fazer, mas depois de um tempo você acaba pegando um pouco a manha. Tá? Então, eu falei um pouco disso no evento. Eu quero usar o canal de tecnologia que eu criei para estender um pouco mais dessa palestra ministrada lá no Delphi Conference. Tá? Então vamos começar aqui conhecendo o site da Neurotechnology. É esse site aqui. Como eu falei, é uma empresa da Lituânia. Quem representa essa empresa no Brasil é a Fingersec. Deixa eu abrir aqui o Fingersec. Particularmente, eu prefiro comprar diretamente com os gringos, com as empresas fora do país, até por causa de impostos e etc. Mas de qualquer forma tem a Fingersec, eles distribuem o Neurotechnology no Brasil. Tá? A Neurotechnology não tem só o reconhecimento facial, mas tem também o reconhecimento pela íris e reconhecimento por digitais, a biometria digital. Então vamos ver aqui um pouquinho do site da Neurotechnology. Aqui a gente tem os países que distribuem o SDK. Para quem quiser fazer o download do exemplo, tá? Ele fica aqui à nossa esquerda em download. Aqui são os SDKs disponíveis para teste. Tá? Então, basicamente, aqui eu tenho o VeriFinger, que é para verificação de digitais, o VeriLook, que é o facial, e o VeriEye, que é pela íris. Tá? Vocês podem ver que tem outras opções aqui. Eu vou entrar em VeriLook para a gente ver um pouquinho. Aqui eu tenho logo no começo um arquivo PDF com instruções sobre o SDK, sobre como que funciona o SDK. A partir de baixo eu tenho uns exemplos. A gente pode ver aqui que tem os exemplos em Win32 para Windows, para Linux, 64 bits para Linux e também para macOS. Então tem bastante coisa interessante para a gente trabalhar em cima. Tá? E aqui são os dois SDKs, o Standard e o Extended. Tá? Eu baixei aqui o Extended, já fiz o download, já descompactei também. Tá? A
a gente vai fazer aqui uma rápida instalação. Eu estou com a máquina ainda sem nenhuma instalação do Verilux. Uma coisa importante a se saber é o seguinte: a versão trial do Verilux, Verifinger também, todos os outros, eles são o licenciamento é feito pela web, ou seja, na primeira vez que você conecta, né, no sistema, o número de IP seu é gravado no servidor da Neurotechnology, e aí você passa a ter 30 dias de uso do SDK. Tá? Então você só vai conseguir trabalhar depois com acesso à internet, né, e por esses 30 dias. Vamos fazer aqui uma instalação rápida. Eu não vou entrar em muitos detalhes, né? Eu vou falar de código, vou falar sobre exemplo na segunda aula. Então a ideia aqui é só fazer a instalação. Então vamos lá. Vou minimizar aqui. Uma telinha de wizard normal, tá? Onde que vai ser instalado. Aqui é bastante importante, tá? Qual que é a câmera, né? Quais os drivers que vão ser utilizados para fazer os testes com o Neurotechnology. Eu não vou instalar nenhum driver, tá? Então vou passar batido. Ele vai fazer aqui para mim a instalação. Como a instalação demora um pouco, eu vou dar uma pausada no vídeo e retorno com a finalização da instalação. Bom, voltamos aqui então com a instalação. Ele está pedindo para fazer o restart do sistema. Eu não vou fazer o restart. Finalizada a instalação, ele vai instalar para mim aqui um conjunto, né, de ferramentas, tá? Documentação, etc. E instalou também para a gente. Eu vou tentar entrar aqui no C2 pontos. Ele instalou para a gente aqui no grupo de trabalho Neurotechnology os samples, né? Basicamente nós temos exemplos em Basic, né? Visual Basic, C++, C Sharp, Java em Delphi e em Visual Basic puro, né? Na verdade é em Basic, correto? Dá uma olhada aqui no PAS, tem apenas um exemplo. Esse exemplo ele possui aí algumas características interessantes. Ele está utilizando não só o reconhecimento por face, né, mas também pela imagem, tá? Então a gente pode também utilizar uma foto digital, tá? A gente pode pegar uma foto digitalizada ou de uma câmera ou escaneada e fazer o reconhecimento facial nessa aplicação. Tá? Ele utiliza aqui também, se a gente notar, pasta Common. Nessa pasta Common eu tenho alguns arquivos aqui que ele utiliza, né? Na hora que a gente abrir o Delphi, que for ver mais a fundo aí os exemplos, nós vamos ver que essas units aqui são utilizadas com uma certa frequência, tá? Todas elas fazem parte das chamadas, né? Tem as chamadas das DLLs, ou seja, o SDK na verdade é um conjunto de DLLs. Tá? O principal, mais interessante do SDK da Neurotechnology é que você não tem muito trabalho em fazer a captura dos templates e reconhecimento dos templates de um modo geral. Tá? Tudo isso é feito pelas DLLs, então você chama, né, passa alguns parâmetros para as DLLs, né, para os arquivos, né, do SDK, e aí as DLLs retornam para a gente quais são os resultados. Tá? Se reconheceu, se não reconheceu, a quantidade de pontos, e assim por diante. Correto? Eu vou trabalhar em cima, eu vou até abrir aqui rapidamente.
eu vou trabalhar em cima do exemplo utilizado no Delphi Conference, que está aqui. Aqui é o arquivo de licenciamento, eu já vou mostrar. Tá aqui, biometria digital. Então eu vou trabalhar em cima desse arquivo aqui, a gente vai ver um pouquinho sobre esse arquivo. Tá? Deixa eu abrir rapidamente aqui o nosso arquivo de licenciamento. Essas são as DLLs. Esse é um servidor, né, da Neurotechnology que faz a checagem de licenciamento do produto. Tá? Então ele vai utilizar os meus IPs internos e externos para poder fazer a checagem do licenciamento. Essa aplicação ela precisa estar aberta, tá, durante todo o teste que vocês vão fazer aí dentro ou fora do Delphi, correto? Bom, essa foi a primeira videoaula. Na segunda videoaula a gente vai ver um pouquinho de código e finalizar aí a introdução ao reconhecimento facial. Por hoje é só, muito obrigado e até mais.